zero da a campana parece. Wapambuyo azakala pasokolo funza mapembe pelo pão. Abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer. Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos assim um vídeo diferente. Teremos aqui a entrevista com o nosso irmão. Ele também vai falar assim o seu nome. Estamos assim concretamente no distrito de Caia, no posto administrativo de Sena e praticamente aqui na fronteira entre Xemba. Então quero aqui saudar o meu irmão. Pode se apresentar, os irmãos para o conhecerem. Aqui exatamente sou Dário Diogo Duarte, assim como o querido irmão Albino teria falado, estamos aqui na fronteira entre Caia e Xemba, Sena e Xemba. Então estamos aqui na fronteira celebrando o nosso 13º sábado, né? Como os irmãos veem, o ambiente aqui, estamos já na parte do intervalo, a parte de manhã já terminou e estamos já na parte do intervalo, daqui a pouco nós vamos regressar. Meu nome é Dário Diogo Duarte, sou missionário voluntário, obreiro voluntário e atuo nessa área de Sena. Muito bem, então irmão Dário, nos conta lá um pouco da sua experiência e nos fale quanto tempo que o irmão está aqui, né, nesta zona. Pelo que eu já tenho como informação é a zona Shoni, né? Sony, exatamente. Então nos conta lá por quanto tempo que o irmão está aqui e como é que tem sido o seu trabalho. Muito bem, eu estou aqui desde 2003, entrei aqui por serviço, né? Sou professor de profissão, mas encontrei um ambiente meio assim estranho para mim, posso dizer assim, estranho porque a presença adventista não existia, eram números muito ínfimos. Curioso, encontrei apenas uma família, estava no posto administrativo de Sena, uma família que cultuava em sua casa. Em 2013, coincidiu também com o programa da missão, veio fazer trabalho em Sena, e com isso, alguns foram batizados, mas mesmo assim depois regressaram ao mundo, porque não havia alguém que pudesse ali tomar a dianteira daqueles irmãos. Mas porque eu trabalhava em Xemba, e na zona próxima de Sena, exatamente perto daqui onde nós estamos, eu fui viver em Sena. E aí começou a minha carreira missionária. Comecei aí a trabalhar e me empenhar nessa área. E pouco a pouco, em 2004, em 2005, 2006, conseguimos ter um número mais ou menos de 7 ou 8 irmãos. Até 2012 já conseguíamos fazer trabalho em Mutarara, porque nem Mutarara não existia igreja. Os irmãos de Mutarara desciam para Sena. Então foi exatamente assim. Eu entrei aqui, não tinha aquela maturidade, porque entrei na Igreja Adventista em 99, não tinha aquela maturidade, nem o próprio trabalho missionário, não tinha uma experiência mesmo assim, ou que tivesse alguém do lado, mas acredito que foi mesmo Deus, né, que me usou, e a vontade também de querer servir a Deus, e assim o trabalho começou avançando cada vez mais, até hoje estamos a falar, existem 6 filiais, nesta área de Sena, 6 filiais, estou cuidando, eu sou coordenador da ação missionária nessa área, essas filiais que estão aqui. E Deus, acredito que ainda vai abrindo mais, né, horizontes. Acredito que é o próprio Deus, mas também preciso que a gente mostre vontade, né, para esse trabalho. Sim. Tá bem, então uma outra pergunta, irmão Dário. Nessa tua experiência missionária, quais foram os desafios que passaste ao longo desse tempo? Muito bom. Os desafios foram enormes. Okay. Enormes por quê? Porque o trabalho missionário ele precisa agregar muitas informações, ou seja, existe material, você tem que ter panfletos, você tem que ter Bíblia, você tem que ter inário, você dá estudo bíblico a alguém, batiza, ele diz assim, eu não tenho Bíblia, e você aí fica com uma limitação, não é? Graças a Deus eu tive o privilégio de ter alguns amigos, inclusive são estrangeiros, me ajudaram muito a partir do ano 2019 para cá, eles me doavam algumas Bíblias, eu conseguia dar. Eu lembro-me até, no princípio deste ano eu tive algumas Bíblias, passei a dar a cada filiado pelo menos uma Bíblia. Mas essa é uma grande limitação quando a gente não temos material para fazer o ID acontecer. É preciso que tenhamos material. E também o lugar para adoração. Não é? Você abre uma filial
mas os irmãos já são novos. E mesmo a igreja que nós dizemos que é central, também tem muitos desafios. E onde encontrar recursos para você construir uma capela? Né? Deus, como é grande e poderoso, Ele tem mostrado caminhos. Não é? Conseguimos, nessas filiais que estou a dizer, todas elas, 80% já têm seus próprios lugares. Embora que alguns ainda não construíram, estão a passar debaixo de uma árvore. Mas acreditamos que para Deus o maior número não conta. O que conta é a qualidade e a vontade. E Ele, Deus mesmo, vai trabalhar e vai fazer com que a sua mensagem chegue nas condições em que Deus mesmo vai preparar. Ok, Deus seja louvado. E mais duas perguntas. E neste trabalho missionário que o irmão Dário tem feito já há longo tempo, até aqui, estás a trabalhar sozinho ou tens alguns irmãos, nesse caso daqui, né, que trabalham em parceria consigo nesta obra missionária? Muito boa pergunta. Na verdade, eu lembro-me umas passagens do Paulo, dizia assim, o Timóteo, o meu cooperador na missão. Sim. Nós precisamos ter irmãos que têm a vontade para cooperar. Não é? Precisamos cooperar. Eu trabalho com dois irmãos. Essas duas filiais que estão perto da vila. Estão lá dois irmãos e agora já sou meu terceiro irmão. Que ainda está assim a gatinhar. Eu acredito que com o andar do tempo também ele vai saber. Mas trabalho com dois irmãos efetivamente. Dois irmãos. O terceiro ele ainda está aprendendo. Então esses dois irmãos estão assistindo essas duas filiais. Um em cada filial está fazendo o trabalho. Em 2019 formei uma classe bíblica composta por 19 elementos. Desses 19 elementos, hoje assim que estou a falar, 2 deles são obreiros e foram dados campos na província de Tete. São lá e ficam a trabalhar como posso dizer, são obreiros evangélicos que foram contratados pela missão, são bancados pela missão. São provenientes desse trabalho que nós fazíamos aqui em Sena. E dentre esses, outros saíram, mudaram de residência e tal. E desses, os 2 que estão nesses pontos que estou a dizer. Preciso mais, mas acredito que Deus ainda vai tocar os corações dos outros para que a gente possamos encontrar irmãos para agregar esse trabalho missionário. Exatamente. Então, irmão Dário, última pergunta. Quais são outros horizontes que o irmão tem para, né, esta zona que estás, ou seja, quais são os planos que tens nesta obra missionária aqui atualmente? Os planos são vários, mas é de destacar que precisamos entrar onde não existe a presença adventista, não é? Por exemplo, daqui até Sena é uma distância de 12 km. Existe uma aldeia aqui, vizinha, onde não tem a presença adventista. É um irmão que faz esse vai e vem daí para aqui. Então é penetrar e colocar a presença adventista onde não existe. Então esse é o desafio que nós temos. Esse é o desafio que eu tenho. E também criar condições para que o material possa existir. Como não sei, mas eu acredito que Deus vai providenciar. Vai providenciar. Exatamente. Preciso ter o eletroprojetor para capacitação e alguns seminários, quem sabe. Né? O material aqui não tenho para isso, mas são esses planos que eu tenho. Preciso de um eletroprojetor, preciso mais cooperadores e colocar a presença adventista onde não existe. Exatamente. Ok, então quais são últimas palavras de apelo, né, para aqueles que talvez ainda não iniciaram essa obra missionária, às vezes têm receio? Qual é o apelo que deixa, principalmente para nós como jovens também? Antes de dar o apelo mesmo, que sejam como o irmão Albino, assim, nós nos conhecemos através das redes sociais. Em 2019, o ano de pandemia, cruzamos com muita gente. Exatamente. Conheço o irmão Pimba, o irmão Rogério Pimba, através das redes sociais. E depois, em algum momento, acabei conhecendo ele de cara. Não é? E foi uma coisa muito boa. O irmão João também. São homens de Deus, né? Eles fazem um trabalho voluntário. E hoje está aqui o irmão Albino, não é? Que seja como o irmão Albino, porque eu conheci o irmão Albino através desse trabalho abnegado, né? De fazer o ID acontecer. Então, na verdade, precisamos olhar no futuro com a ideia de que mais missionários possam se empenhar nessa obra, não é? Independentemente das circunstâncias, independentemente das limitações, mas quando a gente se entrega, Deus ele vai nos ajudar, Ele vai nos impulsionar, vai nos dar uma visão. Assim como Moisés, quando foi chamado, ele apenas possuía uma bengala. Ele era um pastor de ovelhas. Então ali no monte,
quando Deus disse assim, o que você tem na mão? Ele disse que tinha uma bengala. Quando lançou, Deus disse assim, olha, quando houve aquela questão toda, como que eu vou falar lá quando chegar no Egito? Eu não tenho como, não sou erudito, não sou eloquente na palavra, não consigo transmitir o suficiente. Quem sou eu na presença do faraó? Deus disse assim, lança a bengala no chão. E quando ele lançou, aquela bengala transformou-se em cobra. Aí, o que quero dizer com isso? Aquilo que nós temos, as possibilidades que existem no presente momento. Então vamos usar essa e Deus vai transformar isso numa grande oportunidade para fazer com que muita gente que não conhece a verdade possam conhecer. Hoje estava a falar aqui, esse grupo é de 2025, a partir do mês de março do ano passado. E hoje todos estão aqui, os irmãos, passando o 13º, e mais outros 2 grupos que surgiram no mesmo mês, no ano 2025, no mês de outubro, dia 4, batizamos por volta de 37 almas, provenientes dessas filiais. Então acreditamos que a obra de Deus, quando a gente se entrega, o próprio Deus, Ele fica em frente de nós e Ele vai fazer por nós. Então Ele vai fazer por nós, porque não é a nossa força, é a força dEle. Mas precisamos ser usados. Ok, irmão Dário, muito obrigado. Obrigado aí pela sua apresentação. Então, amados irmãos, nós fechamos aqui a nossa entrevista com o nosso grande irmão Dário, que tem feito assim um trabalho extraordinário aqui, especialmente em Shone. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, mais uma vez temos aqui a honra de entrevistar assim o ancião de Sena. Eu quero aqui assim pedir com que ele se apresente aos nossos amigos. Muito obrigado, boa tarde. Eu chamo-me Braz Fernando Miquitaio, sou da igreja de Sena, o ancião, e estamos a trabalhar na obra de Deus. Muito bem, então, irmão ancião Braz, seja bem-vindo à nossa entrevista. Então, a primeira pergunta que temos com relação ao posto administrativo de Sena é quais são os desafios, né, que a igreja de Sena tem passado nos últimos dias? Sim, nos últimos dias os desafios que nós temos como a igreja, muitas vezes nós temos desafio para nós alcançarmos mais membros, para que a igreja de Sena crescesse. Porque então a igreja de Sena, sim é igreja, mas sim é um grupo. Mas cada vez mais sabe se dividir para termos os filiais, mas os filiais são famílias, assim, mas não é mesmo um número relevante que até chega ao 50 de cada filial, não. São famílias, mas o grande desafio é que nós termos um número mesmo dos membros que também qualifica como posto administrativo de Sena, a igreja adventista. E temos outro também desafio, porque nós estamos a conseguir, e tanto na parte da finança, conseguirmos também devolver os dízimos. Temos muitos desafios para que a obra de Deus decorra mesmo de forma simples e não ter aquelas transtornos, porque sem a finança é muito difícil que a igreja de Sena andar em frente. Muitas vezes nós decorremos contribuições dos irmãos, cada programa, cada evento, é um grande desafio. Mas gostaríamos de que cada vez mais nós reconhecemos as nossas falhas, porque a obra de Deus não vai andar sem os nossos esforços. Por isso, precisamos nós reconhecer o nosso trabalho e reconhecer de que estamos avante para que a missão de Cristo espalhe na vila de Sena, ser reconhecida que em Sena tem a igreja adventista de Sena. Exatamente. Então, irmão Sião, quantas filiais existem aqui em Sena? Sena, por enquanto, temos 5 filiais. Sim, mas já no sábado passado aumentamos para 6. Para 6? Sim. Ok, muito obrigado. Quais são os planos, né, que a igreja, nesse caso, o irmão ancião é o ancião da igreja central de Sena. Sim. Quais são os planos na área missionária? Nós estivemos aqui com o obreiro, né, o missionário Dário. Ele nos apresentou aqui alguns planos, mas nós queremos também ouvir da Igreja Mãe quais são os planos missionários que terão para ainda mais alcançar com a mensagem adventista a outras pessoas. Sim, o nosso plano, já começamos com o nosso plano anual, porque os filiais se abriu agora mesmo recentemente, e o nosso plano começamos de 13º, cada 13º a participarmos num filiar, e o segundo é esse trimestre que estamos aqui no filiar de Sone, e contamos também no próximo 13º, vamos passar também na filiar de 25, e sucessivamente a outros filiais vamos também procurar alguns irmãos, 4 ou 5, vai também reforçar aqueles filiais para que cada vez mais o programa da evangelização, né, espalhar
expandir em tempo certo, porque não podemos ficar todo o ano sem andar nos filiais e deixar só os filiais eles sozinhos, não. Por isso estamos a fazer esse plano, para que cada vez mais ao término do ano termos números de membros e também temos o plano de andar casa a casa, fazer o evangelismo, para que cada vez mais a palavra de Deus expandir na Vila de Sena. Deus seja louvado. Irmão Ancião Brás, muito obrigado. Muito obrigado, pela irmão. sua apresentação. Muito obrigado, irmão. Então nós fechamos aqui com mais uma entrevista, né, com o Ancião de Sena. Que Deus os abençoe. Saudações, queridos irmãos. Temos aqui a honra agora de entrevistar o secretário da Igreja Central de Sena. Desde já quero assim pedir com que ele se apresente aos nossos amigos. Saudações, queridos irmãos. Aqui chamo-me Batista Máquina. Como o irmão disse, sou secretário da Igreja Central de Sena. Muito obrigado, irmão Batista Máquina. Seja bem-vindo à nossa entrevista. Então, irmão Batista, vamos começar logo com a pergunta de acordo com a sua área. Quantos membros existem na Igreja Central? E se também saber quantos membros existem nas filiais? Muito obrigado pela pergunta. Respondendo à questão dos membros que compõem a Igreja Central, de momento temos 88 membros na Igreja Central. Nas filiares, como o irmão disse, são 5 filiares, tem um universo de 54 membros, todas as filiares, de uma forma geral. Então estamos a dizer que, no geral, no posto de vida de Sena, temos 140 e alguma coisa membros. Ok, tá bem, muito obrigado. Certo. E como é que tem sido a participação, especialmente na Igreja Central de Sena? Como é que tem sido a aderência dos irmãos quanto à escola sabatina, ou seja, aos sábados? Obrigado. Respondendo à questão, a participação tem sido ativa e os irmãos têm colaborado nesse aspecto. Não há aqui muito a reclamar. É verdade que, especialmente no tempo de férias, quando há férias escolar, aí temos notado alguma baixa devido ao número que compõe a Igreja Central, são professores e alunos, né? Então, nesse tempo de férias, o número tende a baixar, mas quando a situação está calma, o ano letivo está decorando a sua normalidade, o número é aquele muito satisfatório. Certo? Tá bem. Então, uma outra pergunta agora ligada à área dos jovens, né? Certo. O nosso secretário tem uma visão geral da igreja. Como é que tem sido o envolvimento dos jovens na atividade da igreja? Certo. Os jovens se envolvem com toda a garra e determinação. Só para ter noção, de Sena até cá, nessa filiar, existe um intervalo de 14 a 15 quilômetros. E os jovens saíram a pé. Certo. Nós viemos de moto, então os jovens vieram a pé. Ainda só para notar que o trabalho que os jovens estão a desempenhar no sentido de levar o evangelho a mais pessoas. Aliás, só para situar que na semana passada, os mesmos jovens que percorreram ontem para cá, uns 15 quilômetros, na semana passada fizeram a mesma distância para outra filial a pé, exatamente para expandir a mensagem de Cristo a todos, aos jovens e às outras pessoas. Certo? Então, o envolvimento, os jovens são daqueles muito determinados, jovens que estão a lutar a causa de Cristo, jovens que levantam a bandeira de Cristo no sentido de anunciar as boas novas às pessoas que precisam neste momento e nesse derradeiro deste universo. Exatamente, sim. Ok. E quais são os planos que a Igreja de Sena, especialmente Central, tem para ainda continuar com a mensagem adventista para outras pessoas que ainda não conhecem? Tá certo. A Igreja Central tem, como de conhecimento de todos, assim como as outras igrejas, nós temos o Departamental da Ação Missionária. Esse departamental que trabalha em estreita colaboração com a direção da igreja, já traça plano no sentido de ainda expandir outras filiais. Temos zonas que achamos que precisam ter outras igrejas. Okay? Então temos que descentralizar a Igreja Central, para que num evento como esse, que não tenha espaço nem para entrar nenhuma formiga. E a não ser só a questão desta área missionária, também a Igreja Central tem planos. Né? Se tiver privilégio de não deixar chegar na Igreja Central, vais notar que o batisteiro está na fase final, falta terminar uma outra coisa, e temos plano para colocar a torneira, porque a questão da água, num evento de grande envergadura, precisa de água, e um dos grandes desafios que a Igreja Central tem é de colocar a torneira no dia que albergar as filhas, ela consegue ter as necessidades primárias para os irmãos que vêm de longe. Sim. Exatamente. Ok, muito bem. Então, quais são as últimas palavras
que tens a dizer dessa entrevista, né? Certo. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida e saúde, agradecer ao irmão por ter nos visitado, né? Nós temos acompanhado nas redes sociais e hoje estamos aqui com ele e agradecemos a presença de todos os irmãos aqui na igreja, nessa filial de Sony, e vamos só estar a orar, pedir a Deus mais sabedoria, porque dirigir pessoas não é uma tarefa tão fácil. Precisa de muita sabedoria, mas essa sabedoria só poderemos ter somente quando obedecemos, quando seguimos a Cristo. E também, nesses planos todos que a Igreja Central planificou, que possamos conseguir avançar e no mínimo 70% a 80% esse ano as coisas possam se concretizar. Então é um trabalho enorme, como pode ver, é um trabalho enorme que precisa de muito esforço, precisa de muita entrega, isso que nós estamos a fazer. É verdade que falhamos uma parte, falhamos aquela outra parte, mas pela graça de Cristo nós vamos levar este barco, acredito eu, a bom porto, porque afinal de contas o marinheiro, o Jesus, ele está conosco, certo? Deus seja louvado. Ok, então, irmão Batista, mais uma vez, obrigado aí pela sua disposição. Obrigado, eu querido. Muito bem. Então, irmãos, nós fechamos aqui mais uma entrevista assim com um dos irmãos, que é um dos responsáveis também aqui na igreja de sempre. Deus os abençoe.